Olá pessoal, tudo bem? Então nas aulas anteriores nós vimos aí como está enviando dados pela URL e como está recebendo esses dados também. E também vimos algumas coisas para estar validando esses dados. Mas é bem possível que você nunca tenha prestado atenção nisso e nunca tenha digitado aqui uma variável e um valor para estar acessando os seus sites ou as suas páginas, né? Então como que o desenvolvedor ele faz para estar utilizando isso daqui sem que a pessoa tenha que estar digitando? Existem algumas formas e uma delas a gente vai ver hoje, que é o uso dos formulários. Então, vamos lá para o código. Bom, aqui dentro da pasta aula 2, eu vou criar um novo formulário, então uma nova página web do PHP, vou chamar de formulário, já vai vir com o código HTML pronto para a gente, e no lugar do PHP aqui eu vou criar então um formulário HTML. Então, form, dentro desse formulário eu vou criar um label, esse label eu vou chamar de número, e para esse label eu vou criar um campo input, do tipo número, com o nome número 1. Vou repetir o processo aqui para o número 2 e vou criar um botão de enviar. Ok. Bom, para a gente estar enviando dados via formulário, eu preciso na tag do form colocar algumas informações importantes. A primeira é qual que vai ser o método de envio dos dados. Então, por enquanto, nós vimos o método get. Então, vamos manter ele. Então, o método get. A segunda é para onde esses dados vão ser enviados. Pensa que um formulário é uma carta e você vai colocar essa carta no correio e vai enviar para alguém. Então, quem que vai receber esses dados? Esse quem vai receber os dados é indicado pelo atributo action. Então, qual ação vai ser executada ao enviar esse formulário? Então, aqui na ação, nós vamos ter que colocar o nome de um arquivo que vai receber esses dados. Pode ser esse arquivo página que nós viemos trabalhando nas aulas anteriores. Então, página.php. Então, nós vamos aqui, vou abrir aqui primeiro, então, formulário.php. Ele abriu aqui para a gente, tá? Poderia colocar um BR para quebrar as linhas aqui. Não tem necessidade, mas é só para ficar mais apresentável. Bom, e aqui eu vou digitar um número, outro número, e vou clicar no botão calcular. Quando eu clico no botão calcular, ele vai fazer um submit, ou seja, vai submeter, vai enviar os dados desse formulário. E os dados vão ser enviados, então, para esse arquivo página PHP. Perceba que na URL que eu estou no formulário PHP. E a hora que eu clicar no botão calcular, ele vai mudar aqui esse endereço para a página, ou seja, ele vai abrir a página, vai enviar os dados para aquele arquivo página. Vamos lá, clicar em calcular. E aí, então, ele trocou aqui para mim, ó, página. Tá ok? Veja aqui que nesse arquivo página, ele já colocou para mim, ó, a variável número 1 com o valor 3 e a variável número 2 com o valor 4. Da onde que ele pegou, então, essas variáveis, número 1 e número 2? Essas variáveis vieram dos nomes dos campos de entrada. Então, tem um campo de entrada que chama número 1, ele usou esse nome para criar uma variável, e o valor que eu digitei naquele campo, ele colocou como valor da variável. A mesma coisa para o número 2, tá? Ele criou uma variável com este nome do campo e colocou o valor que eu digitei no campo como valor da variável. Voltando aqui, cliquei em calcular, deu um erro. Por quê? Porque ele está falando que não foi enviada a variável 1, que no caso é a nossa operação. Então, vou criar aqui rapidinho mais um campo para ser a operação. Bom, então, criei um select, tá? Com o nome variável 1, que é o que ele espera receber lá. E aqui eu vou colocar as opções. E aí os valores, somar. Aqui eu vou colocar um mais e vou criar um subtrair, aliás, dividir com uma barra. Vou salvar. Aqui eu tenho que voltar e atualizar a página para mostrar o botãozinho, tá? Eu vou colocar um label para ele também, operação, e um quebra-linha também, para não ficar grudado com o botão. Bom, então atualizar de novo. E aí então tem aqui, ó, número 1 no caso, número 2, a operação. Eu vou colocar aqui, ó, número 5, a operação mais calcular, ele vai falar que o resultado da soma é 10, e aí aqui todas as variáveis foram enviadas, ó, número 1, número 2 e a variável 1, tá? A ordem não importa aqui, em que ordem vai ser enviado. Se eu voltar aqui e selecionar uma outra operação, então, por exemplo, dividir, clicar em calcular, ele vai abrir novamente aquele arquivo que vai receber os dados, a página, enviando aí, ó,
a interrogação enviando os dados número 1 com o valor 5, que é o que eu digitei no campo número 1, no campo número 2 também 5 e na variável 1 dividir. Aqui no select, só para a gente lembrar, né, ele envia o que está dentro do atributo valor. Então, somar ou dividir, não o que está mostrando para o usuário. Ok, pessoal? Então, agora, o que nós fizemos? Nós estamos enviando dados de um formulário. E aí, esses dados também estão indo via GET pela URL. Nós processamos ou pegamos esses dados aqui na página. Da mesma forma, realizamos os cálculos e mostramos para a pessoa. Então, o que nós fizemos aqui no nosso formulário? Definimos qual que era o método de envio, via GET, falamos qual página ia receber os nossos dados, tá? Então, a action, e colocamos nos campos, nas entradas, ó, nos inputs, o nome igual ao nome da variável que a gente espera receber lá na página, no caso, que vai estar recebendo os nossos dados. Ok? Então, era isso. Na próxima aula nós vamos ver a mesma coisa, só que utilizando o método POST. Então, até lá.